Eu sei que é estranho ouvir isso de alguém da minha idade, mas eu nunca gostei do verão. Enquanto meus colegas ficavam empolgados com a chegada das férias, sonhando com piscinas, viagens e tardes inteiras nos videogames, eu só pensava em uma coisa: voltar para a biblioteca. Havia algo naquele lugar que me chamava de uma forma quase inexplicável. Talvez fosse o cheiro dos livros antigos, o silêncio profundo que fazia tudo parecer mais distante, mais seguro. Ou talvez fosse o fato de que, entre aquelas estantes, eu conseguia escapar de tudo. Do barulho da rua, das vozes em casa, do mundo lá fora. Desde pequeno, os livros foram meu refúgio. Eu me sentia acolhido por histórias e personagens que nunca me julgavam, nunca me ignoravam. Cada página era um novo mundo, e a biblioteca era meu portal para todos eles. Mas naquele verão, algo estava diferente. A biblioteca da cidade tinha ficado meses fechada por causa de uma tragédia que ninguém conseguia explicar direito. Um incêndio. Um acidente estranho, sem causa aparente. Ninguém sabia ao certo como começou, ou pelo menos ninguém dizia. O fogo tomou boa parte do prédio numa tarde qualquer, enquanto alguns estudantes faziam suas leituras diárias. A tragédia ganhou destaque nos jornais locais por um motivo muito específico. Um garoto, de apenas 12 anos, morreu preso lá dentro. Segundo os relatos dos funcionários, ele era um leitor assíduo, adorava livros de mitologia e história. Estava na biblioteca quase todos os dias, sempre no mesmo canto, lendo com atenção absoluta. E foi justamente essa atenção que o condenou. Ele estava tão envolvido na leitura que não percebeu os primeiros sinais do incêndio. Quando o calor e a fumaça começaram a invadir a sala, tentou fugir, mas era tarde demais. Os outros conseguiram sair. Os alarmes soaram, as luzes de emergência piscaram, mas ninguém notou que ele ainda estava lá. Ninguém gritou seu nome. Nenhum funcionário percebeu sua ausência. Quando perceberam, era tarde. Ele havia morrido por asfixia entre as estantes calcinadas, com o livro ainda nas mãos. O que mais me abalou foi que eu o conhecia. Seu nome era Samuel. Tínhamos trocado poucas palavras, mas sempre o via naquele mesmo canto, com os mesmos livros. E de certa forma, ver alguém como ele morrer daquele jeito foi como perder uma parte de mim mesmo. Após meses de reforma, a biblioteca foi reaberta. Tudo estava aparentemente novo, mais moderno, mais seguro. Pintaram as paredes, trocaram o carpete, instalaram novas câmeras. Mas algo no ar parecia errado. Como se o lugar tivesse perdido sua alma. Como se, por mais que tentassem disfarçar, as cinzas ainda estivessem ali, espreitando em cada canto. No dia da reabertura, afixaram uma placa ao lado da recepção. Um quadro pequeno, discreto, mas que imediatamente chamou minha atenção. Em letras simples estava escrito: Normas de segurança e conduta, leitura obrigatória. A princípio, achei que eram regras novas sobre comportamento, uso de equipamentos, protocolos de incêndio. Mas conforme fui lendo, percebi que aquilo era diferente. Muito diferente. Abaixo está o que estava escrito, palavra por palavra. Regra número 1. Durante os horários entre 8 horas e 9 horas e 30 minutos da manhã, e novamente entre 14 horas e 15 horas e 30 minutos da tarde, podem ser ouvidos certos ruídos vindo das paredes e do teto. Estalos, rangidos, vozes abafadas. Com o passar dos minutos, esses sons se intensificam, podendo parecer que vêm de dentro da sua mente. Se isso acontecer, mantenha a calma. Ignore completamente. Eles vão tentar chamar sua atenção. Não permita. Regra número 2. A seção de literatura infantil foi a única que não foi atingida pelo incêndio.
Nenhuma prateleira, livro ou móvel daquela sala foi danificado, embora estivesse próxima ao foco inicial do fogo. Este fato continua sem explicação técnica. Por precaução, o acesso a essa seção foi restrito. Se desejar algum livro infantil, peça diretamente à bibliotecária-chefe. Somente ela tem autorização para entrar. Não tente forçar a porta. Ela pode parecer entreaberta, mas não está. Regra número 3. Caso ouça o choro de uma criança durante sua permanência aqui, não investigue. Não importa quão real pareça ou quanto a voz se aproxime. Pode vir dos corredores, dos banheiros ou até mesmo debaixo das mesas. Você pode sentir uma mão tocar seu tornozelo. Ignore. O que quer que esteja chorando. Não é mais uma criança. Regra número 4. A bibliotecária-chefe sempre estará usando seu uniforme padrão. Saia preta e camisa branca, com crachá visível no lado esquerdo do peito. Se por acaso você a vir usando um vestido azul, com cabelos soltos e sorriso fixo no rosto, evite qualquer interação. Não fale. Não faça contato visual. Caminhe até a saída mais próxima e aguarde do lado de fora por pelo menos 10 minutos antes de retornar. Ela irá embora. Regra número 5. Todos os dispositivos eletrônicos devem ser desligados ao entrar. Celulares, tablets, notebooks, smartwatches. Há uma caixa de segurança ao lado da porta de entrada. Deixe-os lá. O uso de aparelhos aqui dentro pode provocar interferências indesejadas e despertar aquilo que está adormecido entre as estantes. Se você desaparecer, seus pertences serão entregues à sua família. Regra número 6. Uma lâmpada vermelha foi instalada no teto da sala de estudos. Ela se acenderá se o nível de radiação ultrapassar o limite seguro. Isso acontece raramente, mas, se acontecer, você deve sair imediatamente. Tampe a boca e o nariz com a camisa ou qualquer tecido. Não pare para ajudar ninguém. A radiação é usada para conter certas presenças. Às vezes, é preciso aumentar a intensidade. Não se preocupe, ela só afeta os corpos ocos. Regra número 7. Se notar um garoto sentado no canto da sala, sempre com livros empilhados ao lado, lendo com a cabeça baixa, mantenha a distância. Mesmo que pareça doente ou em sofrimento, não se aproxime. Não fale com ele. Se por acaso ele começar a queimar, sim, queimar, como se o fogo brotasse de dentro, feche os olhos. Conte até 7. Ao abrir novamente, ele estará ali, intacto, como se nada tivesse acontecido. Regra número 8. Nos fundos da biblioteca, há uma sala onde guardam os volumes mais antigos, raridades e documentos históricos. Há 20 anos, um menino foi morto ali por 3 colegas de classe. Um ato cruel. Degolaram o garoto com uma régua de metal, como parte de uma brincadeira macabra. Desde então, seu espírito foi visto por diversos funcionários. Se precisar entrar nessa sala, torça para que esteja vazia. E se não estiver, finja que não viu. Regra número 9. Se, após sair da biblioteca, você sentir que está sendo seguido, ou ver alguém parado do lado de fora da sua casa, especialmente à noite, chame a polícia imediatamente. Esse homem é o antigo vigia da biblioteca. Ele desapareceu após o incêndio, mas alguns acreditam que ele nunca foi embora. Sofria de transtornos graves e, segundo relatos, carregava sempre uma faca escondida nas botas. Se o vir, feche todas as janelas e não atenda a campainha. Regra número 10. Todos os livros emprestados devem ser devolvidos no prazo. Sempre. Ao pegar qualquer exemplar, você deve assinar um termo de responsabilidade. Não há canetas ou lápis aqui. Sobre a mesa da bibliotecária, há uma agulha fina e afiada. Fure seu dedo e use o sangue para marcar seu nome no livro de registro.
É a única forma de garantir que ele será devolvido em segurança. Essas regras foram reunidas a partir de relatos reais. Pessoas que trabalharam aqui, que estudaram aqui. Algumas sobreviveram ao incêndio. Outras desapareceram antes dele. Muitas informações foram omitidas. Não por serem falsas, mas por serem insuportáveis demais para serem escritas. O que você acabou de ler é apenas o que ainda pode ser dito sem enlouquecer. No fim da leitura, me peguei encarando o quadro por mais tempo do que deveria. As letras pareciam mudar levemente, como se tremessem. Havia algo errado, muito errado. Mas ao mesmo tempo, um impulso dentro de mim me dizia para seguir adiante. Eu precisava, voltar à biblioteca. E no fundo, acho que já sabia que não sairia de lá do mesmo jeito que entrei. Aquele lugar havia mudado, e eu também mudaria. Mas ainda assim, voltei. E foi assim que tudo começou. No dia seguinte, voltei à biblioteca. Mesmo sabendo de cada uma daquelas regras, ou talvez por isso mesmo, senti que precisava ir. Havia algo ali que me chamava. Não era só a saudade dos livros, nem o silêncio acolhedor entre as estantes. Era algo mais denso. Como se parte de mim tivesse ficado lá dentro depois da tragédia. Como se Samuel ainda estivesse esperando que alguém finalmente o visse. Ao passar pela porta de entrada, senti o ar mudar. A temperatura parecia levemente mais baixa e o som da rua desapareceu completamente, como se tivesse entrado em outro mundo. Entreguei meu celular na caixa de segurança, respirei fundo e caminhei em direção à sala de leitura principal. As mesas estavam alinhadas como sempre. A luz suave que vinha do teto tornava tudo quase reconfortante. Quase. Mas ali havia uma sensação de tensão suspensa no ar. Como se a biblioteca respirasse junto comigo. Como se me observasse. Foi quando a vi. A bibliotecária-chefe. Usava a camisa branca e saia preta, como mandava a regra 4. O crachá brilhava no peito esquerdo, refletindo a luz da janela. Ela estava de pé, organizando alguns livros sobre o balcão, e me lançou um leve aceno com a cabeça, sem dizer uma palavra. Algo em seus olhos me dizia que ela sabia, que eu havia lido as regras, que eu sabia da verdade, ou parte dela. Fui até meu canto preferido, o mesmo onde Samuel costumava sentar. Fiquei em pé por um momento, encarando a cadeira vazia e o pequeno monte de livros ao lado. Todos em perfeito estado, como se nunca tivessem sido tocados pelas chamas. Sentei e esperei. Às 14h04, ouvi o primeiro som vindo do teto. Um estalo seco, como se a madeira estalasse sozinha. Depois, um rangido lento, prolongado. Como se alguém andasse lá em cima. Não havia mais nenhum andar acima da biblioteca após a reforma. Mesmo assim, os passos continuaram. Fechei os olhos, lembrando da regra 1. Ignore completamente. Eles vão tentar chamar sua atenção. Tentei voltar a ler, forçando meus olhos a se concentrar nas palavras. Mas os sons aumentaram. Vozes surgiram, sussurradas, ininteligíveis, como conversas abafadas por paredes de concreto. Depois, algo diferente. Um leve choro, de criança. Regra 3. Engoli seco. O choro parecia vir do lado oposto da estante, muito perto. E então senti. Algo roçou meu tornozelo. Frio, pequeno, como uma mão. Levantei bruscamente e recuei, quase derrubando a cadeira. Não havia ninguém ali. Nenhum funcionário, nenhuma criança. A biblioteca parecia imóvel, silenciosa. Mas eu sabia que não era imaginação. E naquele instante senti, com uma clareza absoluta, que eu não estava sozinho. Voltei para a mesa e decidi escrever, anotar tudo o que eu estava vivenciando. Talvez fosse uma forma de me manter ancorado na realidade, ou de não esquecer. Foi quando olhei para o canto da sala e o vi,
Samuel, sentado no mesmo lugar de sempre. Cabeça baixa, mãos sobre um livro aberto, silencioso. Meu coração parou por um segundo, mas ele parecia tão calmo, tão concentrado. Pensei em falar algo, em me aproximar, dizer que sentia muito, que eu estava ali por ele. Mas a regra 7 ecoou na minha mente. Mesmo que pareça doente ou em sofrimento, não se aproxime. Não fale com ele. Ele levantou os olhos. E por um momento, eu me esqueci de respirar. Seus olhos estavam escuros, muito escuros. E ainda assim, havia tristeza neles. Um pedido de ajuda. Um grito silencioso. Fiquei paralisado. Então, ele começou a queimar, sem aviso, sem som, como se o fogo brotasse de dentro de seu peito. As chamas subiram pelo pescoço, pelo rosto, e ele continuou ali, calado, encarando-me, enquanto o fogo consumia sua pele sem fazer barulho. Fechei os olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abri, e lá estava ele, intacto. Nenhuma marca, nenhum cheiro de queimado, nenhuma brasa. Apenas Samuel lendo seu livro, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, percebi a verdade que estava além das regras. Aquela biblioteca não era apenas assombrada. Ela era um portal, um limiar, um espaço entre mundos, onde o tempo, a morte e a razão perdiam seus significados. Alguns estavam presos ali, outros tentavam escapar. E alguns, como Samuel, pareciam querer apenas ser lembrados. Saí dali em silêncio. Recuperei meu celular, não olhei para trás. Naquela noite, em casa, sonhei com livros queimando e vozes sussurrando meu nome. E entre elas, uma voz clara, suave, de menino. Obrigado por me ver. No dia seguinte voltei, e desta vez levei um novo livro, um presente, para ele. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.